Eu não sei se você opera swing trade ou position trade. Aliás, eu não sei se você opera o mercado. Muitas vezes você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e aí está tentando encontrar aí uma forma de ganhar dinheiro na bolsa de valores. Acontece que quando você tem operações, você pode operar no intraday, em curto prazo de tempo, um curto espaço de tempo, ou você pode operar no swing trade, que são dias, ou position trade, que são dias, semanas, meses, e eu já fiz position trade de até mais de um ano. Então, são formas de acordo com o tempo e a análise que você faz do gráfico para ganhar dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque todos os domingos eu falo aqui de position trade, uma das formas que eu encontrei como mais uma fonte de renda do próprio mercado financeiro. Eu faço day trade todos os dias há quase 10 anos e isso me dá uma forma de ganho, uma maneira de tirar dinheiro, fazer dinheiro no mercado financeiro. Mas ela é apenas uma maneira. Existem outras maneiras. Conheço pessoas que investem, ganham dinheiro com opções e fazem position trade. Eu, por exemplo, faço day trade, faço swing trade, faço position trade e invisto nas minhas ações mais queridas. E isso me torna uma pessoa que faz dinheiro no mercado financeiro em várias frentes. Essa mentalidade que eu quero despertar com você aí. Por isso eu digo que eu não sei o que você faz, mas eu posso te dizer com certeza que você deve buscar muitas fontes de renda no próprio mercado, que ele oferece aí uma infinitude de opções. Aliás, falando em opções, essa é uma outra forma para você fazer dinheiro também. Muito bem, hoje eu vou falar, como todos os domingos, sobre alguns papéis que eu separei aqui para você, papéis esses nacionais e também papéis internacionais, sob a ótica do indicador que eu utilizo, o indicador F34. Eu vou falar para você sobre alguns índices nacionais e internacionais também. Um deles é o Ibovespa, vou falar do dólar, vou falar de alguns papéis aí que eu separei, E vou falar do milho e do boi, para que você possa ter uma visão bem geral, uma visão panorâmica no modo position trade. Vamos lá? Vamos nessa? Olá, tudo bem? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um índice simples para você enxergar no mercado a direção, o momento para você entrar no mercado, entrar nas operações gráficas. É disso que a gente vai falar hoje, sobre o indicador F34, onde eu explico, onde eu faço treinamentos aí com os meus mentorados para que eles possam ter não só a visão do F34, mas os meus mentorados, eu não trabalho o indicador F34, eu trabalho uma metodologia que eu desenvolvi para mim ao longo de quase 10 anos, que fez o meu jogo de perdedor virar para o jogo de ganhador. E é isso que eu falo na mentoria. Eu entrego o indicador para os meus mentorados, mas eu trabalho muito mesmo a mentalidade, a forma de olhar para o mercado, como foi esse início do vídeo aí que eu comecei conversando com você. Essa é uma das maneiras que a gente tem que olhar para o mercado. E existem infinitas formas de comportamento que a gente deve se comportar. Então, estou falando aí de emocionalmente, como que a gente se comporta seguindo os nossos sentimentos e uma infinitude de coisas que não daria para eu falar aqui para você. E sim, eu levo aí um tempão, meses falando isso com os meus mentorados, trabalhando a mentalidade deles, para que eles possam enxergar de uma forma diferente e não ficar ali igual um avestruz com a cabeça enfiada somente em day trade, porque isso faz com que você fique sem ver todas as possibilidades que existem de ganhar dinheiro e perder todas as outras possibilidades que existem de você viver uma vida mais tranquila. Ficando ali, perdendo tempo, perdendo seu dinheiro, inclusive, perdendo ali aquele tempo precioso com a sua família, buscando de uma forma assim, sem medir esforços, de uma forma até destrambelhada, ganhar dinheiro no day trade. Ganhar dinheiro no day trade é muito possível. Eu hoje consigo extrair dinheiro fazendo day trade
junto várias outras formas que eu tenho de extrair dinheiro do mercado para poder levar uma vida tranquila, sem me preocupar onde eu estou, o que eu vou comer. Eu tenho essa vida, provo para você que você tem que ter confiança e vai conseguir também. Essa é a minha mensagem que eu quero passar aqui para você. É possível você fazer day trade e ganhar dinheiro, mas não precisa ser somente o day trade. Eu não sei se eu consegui passar um insight para você, uma forma que você tire e dá uma respirada. Sabe qual foi a primeira coisa que a gente fez na vida quando a gente nasceu? Você pode dizer, eu chorei, eu abri os olhos, mas eu vou te falar, a primeira coisa que você fez, eu fiz, nós seres humanos fizemos quando a gente nasceu, foi respirar. Então preste bem atenção, como fica a sua respiração se você está lá totalmente sem medir seus esforços, totalmente destrambelhado, caçando ali uma maneira de ganhar dinheiro fazendo day trade? Você está respirando? Aliás, eu posso te falar mais, sabe qual a última coisa que nós vamos fazer antes de morrer? Momentos antes de morrer, a última coisa que nós vamos fazer é respirar. Então pense na importância que é estar operando day trade, fazendo day trade ali calmamente, com a sua respiração tranquila e ganhando dinheiro. Isso daí é uma coisa que não tem preço, não é verdade? Essa calmaria, essa maneira de olhar o mercado, eu ensino na minha mentoria. Eu não vou falar mais da minha mentoria não, nós vamos aqui para o gráfico falar agora do Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está, aqui não é o Ibovespa não, vamos ver o Ibovespa. O Ibovespa já está aí dentro desse desenho de um retângulo que eu fiz há algum tempo e eu chamo você, convido você a se inscrever aqui no canal se não for inscrito e se já for inscrito eu convido você a olhar os vídeos que estão na playlist. Eles funcionam como uma novelinha, eles funcionam como uma sequência de vídeos onde você pode acompanhar e entender qual a movimentação, qual a dinâmica do preço em relação ao período de tempo que você está olhando, como que ele se comporta, qual o comportamento do preço que vai atingir a minha pessoa e fazer com que eu tenha o meu comportamento, se eu vou comprar, se eu vou vender ou se eu não vou fazer nada. Então você vai perceber que nessa playlist chama Position Trade com análise gráfica semanal. É só procurar aí que tem uma sequência. Todos os domingos, nunca falhei desde quando eu comecei o canal. Todos os domingos eu faço comentário sobre alguns papéis e alguns ativos, alguns índices que eu separo aqui para comentar sobre a ótica do F34. E aí eu fiz esse desenho aqui para você, esse retângulo, mostrando que o gráfico está consolidado. É dessa maneira que eu vou mostrando o desempenho, o desenrolar, a dinâmica do preço ao longo dos tempos. É assim que a gente faz quando a gente vai operar. Então, preste bem atenção que existe sim maneiras muito tranquilas para você ganhar dinheiro. Essa forma é uma forma que eu tenho há alguns anos e ela me traz resultados positivos. Eu não sei se você tem vontade de ganhar dinheiro no mercado. O que eu sei é que eu sei a melhor forma para mim, para que eu possa tirar realmente dinheiro do mercado. E a melhor forma que eu encontrei é utilizando o indicador F34, onde eu consigo ter visões como essa. Ele está verde aqui, vira vermelho, fica verde, vira vermelho, fica verde outra vez. Está me mostrando que ele está consolidado. Porém, você vai poder perceber que eu já desenhei esse retângulo há muito tempo. Então é só olhar na playlist aí, eu não estou inventando nada aqui agora. Eu estou falando com você algo que está gravado. Então vá lá na playlist, observe bem essa playlist, veja todos os vídeos, porque ela funciona como uma aula. Você pode ter ali informações cruciais, que vai fazer com que você pense melhor o mercado, que vai fazer com que você tome decisões importantes de compra ou de venda. Então, a avaliação que eu estou fazendo aqui é uma avaliação que vai te transformar no seu dia a dia. Então, quando você percebe que o mercado é para comprar, você compra sem hesitar. Essa é a forma que eu encontrei de olhar o mercado. Vamos junto? Aqui está consolidado, então eu não tenho muito o que falar com você, visto que ele passa para cima, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, passa para cima. E o indicador também está me confirmando isso, acendendo verde, vermelho e verde novamente. E o que me chama a atenção é um outro indicador muito conhecido, que eu também faço aqui com você. Sabe qual é esse indicador? É o MACD.
Porém, eu faço uma configuração diferente com ele. Dá só uma olhadinha. Eu uso essa configuração aqui. Aliás, tem um vídeo aí no canal, tem um card aqui subindo, falando sobre essa forma que eu olho o MACD. Tem uma forma muito interessante, está tudo explicadinho nesse vídeo. Vamos lá, o MACD está ainda acima do eixo zero, ele vem de um patamar muito elevado e ele vem caindo lentamente. O preço também vem fazendo zigue-zagues descendentes. Perceba que a gente tem um fundo, por mais que ele tenha sido rechaçado violentamente, mas eu tenho, não dá para negar, eu tenho topo, topo e topo. São 3 topos mais baixos do que os anteriores, né? Esse mais baixo do que esse, que por sua vez mais baixo do que esse. Assim também eu tenho fundo, tenho esse fundo e esse fundo. São 2 fundos. Se for olhar com esse, 3 também, mais baixos do que os anteriores. Então eu tenho uma leve tendência de baixa. Agora o MACD está me falando que ele está num patamar alto ainda. Então comprar aqui pode ser que dê certo, mas eu estou limitado. Eu não acredito em compras, se bem que o range aqui é bem grandão, né? A gente está aqui, ó, o preço fechou mais ou menos aqui. Eu posso parar lá nos 130 mil de novo. E isso é possível porque eu estou dentro deste retângulo. É simples olhar o mercado. É dessa forma. Agora, você vai comprar aqui com um mercado consolidado, ele pode fazer o que você menos esperar, porque o mercado quando está consolidado, ele não respeita, ó, acendeu verde, ele passou para baixo, acendeu vermelho, ele passou para cima. E o indicador F34, ele mostra que quando ele acende verde, o preço tende a permanecer para cima. E aqui, ó, acendeu vermelho, o preço começou a querer cair, mas voltou para cima. E acendeu verde, ele começou a subir e voltou a cair. Acendeu vermelho. Tá percebendo que é uma visão de consolidação? É simples. É assim que a gente tem que observar. O MACD corrobora também com essa explicação, com essa visão. Então, o conceito que eu passei aqui para você, ele também serve para todos os outros ativos que eu observo. Vamos ver aqui como está o dólar. O dólar está também numa situação de zigue-zague descendente. Não dá para contestar isso. Você quer contestar que ele está com um topo mais alto do que o topo seguinte e que esse topo é mais alto do que o topo seguinte? Então a gente tem topos descendentes. E quando eu olho o fundo? Idem, eu tenho um fundo mais alto do que o fundo seguinte. E este fundo também está mais alto do que o seguinte. E aqui? Aqui ainda não se formou, né? Ele entrou numa congestão muito doida aqui. Eu tenho indicador F34 aceso vermelho e ele está querendo cair. Eu estou falando dessa queda já há bastante tempo. Desde praticamente março deste ano. Eu fiz todo esse desenho. E aí eu volto a te falar. Tudo isso está gravado, não estou falando agora. Então, o preço aqui, para ele, eu já desenhei isso aqui, ó. Está um pouco torto, né? Vamos tentar acertar essa linha. Aqui. Passando aqui para cima, fechando acima desse topo aqui, que tem essa setinha aqui. Essa é a região que me preocupa. Passando, fechando, trabalhando aqui para cima, aí sim eu posso ter uma reversão na tendência. Mas, por enquanto, eu estou vendo zigue-zague descendente. Não tem ninguém, nenhum economista que pode me falar que isso que está errado que eu estou vendo. Porque eu estou olhando o gráfico, eu não estou olhando a economia. É simples. Eu não estou olhando ruídos de informações que não impactem na leitura. Eu estou olhando somente a leitura gráfica. Eu não estou olhando outra coisa para impactar a minha decisão e a minha visão. É aí que a gente fica turvo, né? Com a visão totalmente turva. Bom, feito isso, olha só o MACD. O MACD ainda vem de um eixo alto, mas ainda não chegou nem a tocar, eu estou falando da linha branca, nem a tocar no eixo zero. Você vê que ela está 29 aqui, ou seja, bem perto do eixo zero, mas ainda não tocou. Quem sabe a gente vem fazer um teste por aqui assim ainda, e aí daí a linha branca começa a trabalhar para baixo, perdendo sim o seu ímpeto de venda, mas ele está ainda em zigue-zagues descendentes. Tudo bem até aí? Vamos falar um pouquinho de Dow Jones para a gente entender como é que está a Bolsa Americana. Olha só que interessante. A gente tem aqui o MACD já cruzado, né, com o gatilho já aceso desde quando o indicador também acendeu vermelho, corroborando um com o outro, conversando, falando a mesma língua.
e estamos trabalhando em zigue-zagues descendentes. Não dá para contestar. Ah, mas esse topo aqui foi rompido. Sim, a gente tem até a semana que fechou levemente acima desse topo. Porém, eu tenho o MACD apontando para baixo, indicador F34 aceso vermelho. Eu não estou autorizado a fazer essa compra. Ele vem de um fundo mais baixo do que os anteriores e rasgou aqui para cima. O que pode ser isso? O que acontece? Acontece que isso pode ser um movimento para ele agora consolidar dentro desse eixo. Olha eu desenhando aqui uma possibilidade de consolidação antes mesmo dela acontecer. Igualzinho a esse desenho que vocês viram desenhado aí no dólar e também no Ibovespa. É assim, ó, que eu começo a desenhar o ponto de consolidação. Ele vem de um fundo, rasga para cima e ainda trabalha esse topo aqui. Agora, eu não vejo possibilidade dele continuar subindo e se ele quiser cair, ele pode encontrar uma forte região de suporte por aqui. É essa a visão que eu tenho. Porém, ele para mim está ainda caindo. Apesar de eu ter um topo levemente mais alto do que esse daqui, ele ainda está em zigue-zagues descendentes. E aí, quando ele faz topo mais alto do que o anterior, vindo de um fundo mais baixo, eu entendo que ele está sem sinal do GPS. Você perdeu o sinal de GPS, estamos perdidos, ou seja, sem direção. Essa é a visão que eu tenho para o Dow Jones. Vamos ver como é que está aqui o S&P. Será que eu consigo olhar pelo SPY aqui? Muito bem, idem. O SPY também está na mesma movimentação. Note que o indicador F34 já acendeu verde, mas eu não gosto de comprar com preço acima do indicador. A minha região de entrada, olha como está vermelho e é aqui que eu vendo. Eu não vou vender aqui embaixo porque ele pode fazer exatamente isso. Então, eu espero ele chegar aqui. Mas, ele vem de um fundo, rompeu o topo e eu tenho o MACD apontando para baixo, numa região ainda muito alta. Portanto, eu não confio, não gosto dessa alta. Para mim é uma alta aí que não tem muito futuro. Posso estar totalmente errado, posso, mas os indicadores eu tenho que respeitar. Se é isso que eu olho todos os dias para tomar a decisão, para me parametrizar, ele me dá um parâmetro de decisão. É assim que eu olho. É simples assim, não olho mais nada. Agora, o que a gente tem que ver? O mercado, de fato, está vindo de um fundo e fazendo um topo. Por que fazendo um topo? Porque ele já superou esse topo aqui. Não, ele não está agora fazendo um topo, né? Mas ele pode marcar um topo a qualquer momento, porque ele veio de um fundo aqui. Então, eu tenho aí uma mudança no comportamento dele. Ele tentou ensaiar um zigue-zague descendente e agora está tentando falar, ó, isso também me dá a informação de que se ele fizer um topo aqui, eu não sei onde ele fez um topo ainda, eu posso ter aí uma possibilidade de uma consolidação entre esse topo e esse fundo aqui. Estou eu desenhando mais uma possível região de consolidação. Aí quando vocês verem esses vídeos lá para frente, daqui a 8 meses, você vai ver que o cara desenhou isso quando? Aqui, ó, você está vendo eu desenhar agora. Beleza? Essa é a minha visão, tá bom? Deixa eu falar aqui do milho, que é um outro ativo que eu gosto bastante, CCM FUT. O milho tá aqui, ó. Quem acompanha o canal? Quem acompanha o canal sabe exatamente o que eu fiz. Está até anotado aqui, desde o dia 11 de setembro, que eu estou falando que aqui é o alvo 1 para o milho. Essa é a visão que a gente tem aí, ó. Tá bom? Dá só uma olhada e é isso que está acontecendo, tá? Eu falei, ele pode não vir reto, né? Ainda falei desse retângulo. Aí eu sugiro e te recomendo fortemente acompanhar todos os vídeos. E o que eu falei está gravado nos vídeos anteriores. Agora vamos falar então, porque aqui não tem muito o que falar, ó, já está tudo falado, mudou nada o cenário está igual, tá? MACD alto, está tudo certinho. É questão de esperar. Vamos falar então do boi gordo, índice futuro. Lá no boi a gente vê situações muito parecidas, porque eu já falei também, quando ele estava aqui embaixo, eu falei, eu não vendo aqui, apesar de eu achar que ele está totalmente vendido, MACD já cruzado num patamar super alto, a gente tem aqui uma situação de consolidação entre essa linha branca inferior, que é um suporte, e essa linha branca superior, que é uma região de resistência. Eu falei, eu preciso que ele volte aqui na zona bipolar
para eu vender. E eu estou falando isso há mais de um mês. E ele voltou. E agora vem caindo. Agora não é para vender. Porque agora, se você vender e ele subir, você não vai aguentar. Tá bom? A venda é aqui. Não é agora. Ah, mas você acha que ele vem aqui embaixo? Acho que ele vem aqui embaixo. Mas se você vender daqui, qualquer coisinha que ele fizer aqui para cima, você não vai suportar. O seu emocional vai te estrangular. Ah, mas o MACD está apontando para baixo. Mas o MACD está apontando para baixo tem muito tempo que eu estou falando isso. Acompanhe os vídeos que estão gravados aí. Só isso que eu tenho para te falar. E daí você pode acompanhar os vídeos futuros de todos os domingos. Beleza? Eu não estou aqui dando qual de venda, qual de compra, qual de nada. Estou aqui querendo te ensinar a olhar o mercado. Agora, se você vai aprender, depende do seu querer. Eu quero te ensinar. Você quer aprender? É essa a forma que eu olho. E você pode fazer isso com a média Tilson também. Ah, eu não tenho um indicador F34. Para você ter acesso ao indicador F34, venha para a minha mentoria, onde eu não te treino somente a usar o indicador, eu treino a sua mentalidade, como que você vai se comportar, como que você vai olhar para um gráfico e tomar a sua decisão. Isso é muito mais importante do que ter um indicador, porque olha só, o indicador T19, que é um indicador gráfico gratuito. Eu ensino muito bem como faz essa coloração, como configura ele. O T19 está aí, olha lá, dá para você trabalhar com ele muito bem. Então a gente tem a mesma visão do que o F34, tá bom? Essa é a visão que eu quero chamar a atenção para você. Vamos então falar de alguns papéis que eu separei aqui, que me chamaram a atenção, né? Essa semana a gente teve aí Marfrig com uma movimentação muito expressiva de queda. Olha lá, ele não toca na região da zona bipolar. Então não dá chance para fazer nenhum tipo de venda, né? Que eu gosto mesmo de fazer as entradas dentro da região. Ele mostra então uma força descomunal. Agora, olha o MACD como vem caindo e os dois alinhados falando a mesma coisa. MACD num patamar muito alto. Então essas compras aqui não foram interessantes. Logo quando a zona bipolar acende vermelho, é interessante vender? É, porque aí se acontece essa força, você acompanha, então vende pouquinho, logo que ela acender vermelho. Se ela não entrar em consolidação, como é o caso aqui, ó, acende vermelho, aí você vendeu e logo ele voltou, você vai surfar com movimentos amplos como esse, porque ele pegou muita força. Então tem que tomar cuidado para não entrar com a mão cheia, logo que ele acende vermelho, como foi o caso aqui, acendeu vermelho, você entra com a mão cheia, ele andou bem pouquinho a seu favor, mas depois já voltou. Se você está com a mão cheia, você perde muito. Sai até do mercado, não é assim? É igual aqui, ó, mesmo dentro da zona bipolar, ele andou a favor e depois voltou. Mas por que pegar a zona bipolar logo que ela acende? É o melhor momento para você surfar uma grande pernada. Olha aqui, acendeu verde, essa aqui não foi tão grande, mas ela entregou movimentos interessantes, né? Ó, 23% de alta na Marfrig, né? Depois voltou tudo. Agora olha aqui à sua direita aqui, ó. Olha que pernada bacana, quando você pega ela logo no início. E ela deu chance de comprar em pontos bons dentro da zona bipolar, ó. Aí veio a Covid, né, a crise de Covid, não rompeu o fundo aqui de stop e você se sustentou, ganhou mais de 350% de alta, seguindo apenas o indicador F34. É simples, mas não é fácil fazer isso. Precisa de um mindset, precisa de uma mentalidade bem trabalhada. E é isso que eu faço na mentoria. Eu te treino a ter comportamentos para que você possa tomar atitude no momento certo. Beleza? Ter comportamento é muito mais importante do que ter um indicador. Porque indicador tem números, eu nem sei quantos, infinitos, que você pode operar aí de forma gratuita, tá bom? Não se aprenda ao F34. Eu tenho pessoas que chegam até mim e falam, não, mas eu já tenho o meu indicador bem montado, estou treinado, confio nele, eu quero só receber a mentoria para ter um comportamento, ter a mentalidade, ter bem definido o meu gerenciamento de risco, ter bem definido o meu autoconhecimento, eu sei o que acontece, eu entendo os meus sentimentos, eu sei o que acontece dentro de mim quando eu estou no gráfico e eu consigo
ter um comportamento alinhado a tudo isso e ganhar dinheiro no mercado. Beleza, venham, vamos treinar isso, vamos fazer a nossa mentoria, eu vou te dar um monte de exercícios para você treinar o seu comportamento em cima do seu indicador, em cima do seu método de trabalho que você já pode ter estabelecido. Eu só vou te dar um outro método de comportamento, é mental a coisa, é mental, beleza? Então tá aí, tá falado da Marfrig. E outro papel que eu separei, que me chamou também a atenção, é Home 3. Home 3 está aí, ó, num ponto interessante, né? Quem conhece o indicador F34 já até passou do ponto, né? Já passou do ponto interessante aí. Mas olha o MACD, olha o MACD. O MACD não está no ponto onde eu gosto. Então cuidado que podemos ter aí uma movimentação falsa aí, tá? Porém, contra o indicador aqui, ir contra o indicador também não é uma boa. Aqui, ó, o MACD estava numa região ainda alta e olha a pernada que deu. Então, é isso. Aqui é uma situação que eu estou mostrando para você que o indicador F34 às vezes acende a cor, né? No caso aqui verde, para você entrar, mas o MACD não está conversando a mesma língua. O MACD não é mandatório, porque é mandatório para mim, sem dúvida, é o F34, a zona bipolar aqui. Mas eu aliando um com o outro, eu tenho mais chances. Eu consigo ter uma matemática positiva, um resultado matemático mais positivo. É essa a busca que a gente tem que ter. Então, olhando somente pelo indicador, já foi um momento de entrada muito bom aqui para Home, mas o indicador aqui, MACD, não me dá tamanha confiança. Vamos olhar Fleury. Acho que eu já falei desse papel algum tempo atrás, mas ele está aqui no meu radar. Eu estou olhando ele aqui na zona bipolar também, e aí sim eu tenho um indicador MACD abaixo do eixo zero, bem abaixo, e querendo cruzar para cima. Isso aqui é o casamento da fome com a vontade de comer. Pode dar errado? Claro, seu stop tem que estar aqui embaixo. Então nós estamos falando aí de um stop, do preço que ele está hoje, de um stop muito grande, de 23%. O que você pode fazer? Entra com a metade da mão e espera ele voltar para a zona bipolar. Se você não pegou aqui, ó, que é no meiozinho da zona, você teria aí 20%. E qual o seu alvo? Se fosse do meio da zona bipolar, você teria um alvo aí de 50%. 50 para 20 de perda. E agora, perceba, você está daqui, né, o preço daqui, você tem aí 23% com um alvo de 48%. Ainda é 2 para 1, né? Dá para você pensar. Porém, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Já ouviu falar isso? Mas olha só a fome com a vontade de comer. Isso que eu falo que é um alinhamento. Pode dar errado? Total. Perceba que eu já desenhei aqui há algum tempo atrás, em alguma explanação com você aí, esse retângulo, né? Tá vendo aí? Por que eu desenhei esse retângulo? Foi muito tempo atrás, é só você acompanhar a playlist aí, Position Trade com análise semanal, que tem a explicação lá. Deixa eu falar de alguns papéis internacionais que eu separei para você. Alibaba, Baba no semanal. Ele fez um movimento expressivo e caiu dentro da zona de venda. Mas qual que é melhor vender? Logo quando acende vermelho ou depois que ele caiu desde quase 2 anos atrás, caindo sem parar 2 anos atrás, aqui que eu vou vender? Qual que você acha que é melhor vender? Logo quando acende vermelho ou depois de 2 anos esse negócio ininterruptamente caindo? E olha o MACD. Olha o MACD. MACD trabalhando já, cansando de trabalhar abaixo do eixo zero. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Vender aqui é interessante? Pode ser que ele lance mais outra pernada, igual foi aqui. A gente não sabe onde é o fundo. Mas você tem que ter o sentimento de mercado. Não vai sair, bateu dentro da zona bipolar e eu vou vender. Percebe? Que é bem mais interessante vender em regiões logo quando ele acende vermelho, ou comprar, né, em regiões logo quando ele acende verde. É bem mais interessante você entrar no início do que entrar no final. Já viu aquela expressão de entrar no final da festa? É isso daqui. O início da festa foi aqui, ó, tá aceso vermelho. Começou a festa. Aí ele vem, festa, baile total, jantar, aquela coisa maravilhosa e tal. Agora você chega aqui, só tem nego bêbado aí. Não tem jeito, né?
E aí, pode dar certo? Pode ser que a festa perdure mais um dia. Um Woodstock da vida aí, né? Todo mundo doido, mas ela continua. Não sabemos quando vai chegar ao fim, mas a probabilidade, eu trabalho com estatística, que aqui, a probabilidade. Então você vai entrar aqui, ó, a região de entrada mas entra bem pequenininho, né? Vamos especular, né? Entendeu o raciocínio? É essa visão que a gente tem que ter. Deixa eu falar mais um. Acho interessante esse papel, ele é dono do mundo, né? Já viu a expressão dono do mundo? É a Black Hawk. Black Hawk acendeu vermelho aqui, tocou na zona bipolar, deu mais uma venda, tocou na zona bipolar de novo, deu mais uma outra venda. E olha o que ele fez, de um fundo ele saiu e superou esse topo. Opa, que interessante. Olha o MACD. O MACD não está numa zona confortável. Para mim, olhando só para o MACD, ainda acredito em quedas. E olhando para esse movimento, ele está num zigue-zague descendente, porém aqui desarmonizou, né? Está desarmônico. Ele sai de um fundo e rompe o topo anterior. O que pode acontecer? O que pode acontecer é aquele desenho que eu sempre gosto de fazer, que é nada mais, nada menos que é esse retângulo aqui, e ele pode ficar encaixotado aqui dentro, beleza? Essa é a visão que eu tenho. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso amigo Bitcoin, hoje ele ficou por último, então se você estava esperando ele, a avaliação é a mesma. Cadê o nosso amigo Bitcoin? Está aqui ele. Bitcoin, a gente tem aí uma visão de que ele está trabalhando em zigue-zagues descendentes, a T19 embicada para baixo, a média do MACD também apontando para baixo, ainda longe do eixo zero, portanto, vejo quedas ainda. Isso aqui pode ser uma correção. Vamos falar de Ethereum. Ethereum também é a mesma coisa, porém eu sinto uma certa vergonha aqui do Ethereum, né? Ele está meio vergonha, ele está meio tímido, né? O Bitcoin ele tem uma potência maior, talvez, e o Ethereum não. E Tiro tá assim, meio tímido, não quer desgrudar da Tilson, tá vendo? Sabe aquele filho? A minha filha era assim, se ela estiver vendo aí, ela vai lembrar. Ela ficava agarrada em mim, eu ia nos eventos, ia nas festas, levava ela pequenininha, ela ficava agarrada, ela entrava debaixo da minha blusa aqui, ficava agarrada, grudada em mim. Tá parecendo isso daqui, ela era muito tímida. Mas tá parecendo o Tiro tá tímido, né? Não sei o que você me diz, o que você vê aí, mas eu vejo o MACD ainda muito alto. E eu não gosto de compras ainda. Eu preciso de passar para cima da Tilson, ela acender verde, e aí eu pegar ela no início e acompanhar os zigue-zagues ascendentes. Por enquanto, estou vendo os zigue-zagues descendentes, Tilson apontando para baixo, MACD ainda muito alto. Para mim, eu tenho que pensar em vendas. Eu não sei se o meu raciocínio coincide com o seu. Eu não sei se o que eu estou te falando está abrindo a sua mente para olhar de uma forma diferente. O que eu sei que é assim que eu faço. Então, eu vou finalizando por aqui, acho que já falei pra caramba, devo ter falado de tudo que eu tinha planejado e eu desejo para você uma ótima semana, deixo o meu abraço caloroso e que você fique com Deus.